Geralmente, o jeito que a gente faz as coisas vem do jeito que a gente entendeu, que a sua criança lá, quando você era pequenininho, entendeu que as coisas estavam acontecendo. É uma porcentagem muito grande da criança que observa a coisa e faz conclusões e toma aquilo para a vida dela. É muito maior esse processo de aprendizado através dessa metodologia. Eu observo o adulto fazendo, vou lá e faço, do que um adulto falando, olha, faz isso aqui errado. Comece a escolher, comece a ter um dedo podre agora. Eu vou te ensinar como é que faz para ter um dedo podre, meu filho, minha filha. Geralmente, a gente observa, aí a gente tem o nosso mapa, o jeito que a gente enxerga o mundo lá na infância. E aí, com aquele jeito, a gente capta uma coisa e aquilo vira verdade pra sempre na nossa vida, até o momento que a gente vai lá e revisita isso. Então, agora é o momento de você revisitar isso comigo. E eu vou te fazer uma pergunta que ela pode doer, mas eu quero que você leve com muita seriedade, com muito carinho com você, pra gente começar a explorar esses processos, pra de fato você ter uma mudança aí com relação ao que você acha que é dedo podre, né? O que você acha que são as suas crenças, né? Como o Du tá falando aí. Quem, na verdade, a pergunta é a seguinte, quem no seu sistema familiar, ou pessoa que te influencia, ou qualquer coisa na sua família, qualquer pessoa na sua família, quem tem dedo podre? Quem mais, além de você, que percebe isso, tem dedo podre? Quem que você olha assim e fala, meu pai, minha mãe? Quem começou a escolher coisas erradas no seu sistema? Vou dar um tempinho pra você começar a tatear isso. Ah, será que o meu pai, ele escolheu errado o casamento com a minha mãe? Será que foi a minha mãe? Minha mãe reclama tanto, né? Será que foi um tio meu? Quem que não consegue ter um relacionamento? Será que são todas as pessoas da minha família? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Desafio Sistêmico. Eu sou a Cris Cunha, @CrisCunha eu sou, e hoje a gente vai falar sobre dedo podre. Aquela síndrome que acontece, né, de escolher sempre uma pessoa que não está de acordo com o que a gente quer na nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre isso. O Desafio Sistêmico é um lugar aqui que eu criei pra gente, onde eu vou abordar temas relacionados, temas e estratégias para você elevar o seu padrão e criar relações menos estressantes, né, com as pessoas no geral. Como eu já te falei, eu acredito que as relações, elas influenciam a gente diretamente. E eu acho que são as relações que atrapalham a parada aí. Quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue, pode ter certeza que isso tem a ver com algum relacionamento, algo que... Deixa eu arrumar isso aqui, gente, que tá me incomodando. Pronto. Agora sim. Agora vamos começar aí. Eu escolhi até essa música. Não me deixe só. Porque a gente tem uma síndrome da criancinha, né? A gente tem um negocinho aí de querer achar que a culpa é do outro, né? E tá tudo bem a gente ter isso, não tem nada de errado. Mas isso, de alguma forma, te leva a melhores ou piores resultados. A gente vai ver isso, a gente vai olhar pra isso hoje, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, o ponto 1 de hoje é: o que é o tal do dedo podre? O que é essa síndrome do dedo podre, Cris? O dedo podre, quando você escolhe uma pessoinha que não está de acordo com a sua, com o que você quer pra sua vida, com o que você quer, sabe, organizar, o que você quer fazer. A pessoa, ela vai se mostrando no meio do caminho, alguém que não tá afim, sabe quando a pessoa não tá afim? Não sei se você... tinha um caso na minha família que a pessoa não queria nada com nada na vida, assim, né? Assim, os meus irmãos, a gente foi ensinado a estudar, correr atrás das coisas e tal. E tinha um case, sempre tem, né? Um case na família de uma pessoa que não queria, simplesmente não tava afim, né? E aí na nossa família a gente acreditava que a gente tinha que correr atrás das coisas, que a gente tinha que crescer, que tinha que se desenvolver, levar o nosso padrão, ser uma crença familiar muito forte.
E tinha essa pessoa que não, pra ela não, né? E aí ela sempre, sempre assim, não dava certo pra ela o emprego, a pessoa com quem ela tava não rolava, não dava certo também. Sabe, você é uma pessoa que sempre não tá dando certo as coisas, né? E aí quando a gente conversava, falava assim, ai, tipo, tá tudo bem, né? Porque você também não quer. Eu acho que quando a gente assume que a gente não quer melhoria, tá tudo bem. Mas quando a gente quer melhoria e a nossa vida fica num padrão repetitivo, isso é o que gera dor. Enquanto a gente não tem a consciência de aceitação, eu quero a minha vida assim, nesse nível, e tá tudo bem pra mim, tá tudo bem também. Mas pra você, que se você tá aqui nessa hora comigo, eu acredito que você quer melhoria de vida, que você quer amanhã tá melhor que hoje, né? Sem estresse, simplesmente um passo de cada vez, entendendo qual é a tua posição na jornada, né? E uma das coisas que você pode desenvolver é a tua capacidade de escolhas, né? E isso é muito mais fácil de ver o dedo podre nos relacionamentos afetivos, mas a gente pode ter dedo podre para sócio. Eu tinha durante muito tempo dedo podre para escolher parcerias de trabalho, por exemplo, né? Mas nos relacionamentos afetivos é o que eu mais recebo de alunos lá do Sintonia com a Vida falando: ah, Cris, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Nossa, agora eu entendi por que estava acontecendo isso na minha vida, né? Então, o que é isso? Simplesmente a gente acaba entrando num sistema familiar. E isso acontece, vamos dizer que numa tecnologia Wi-Fi 5000G lá do céu, da galera lá de cima, as escolhas sejam feitas por frequência. Você tem uma frequência quando você nasce lá, quando você escolhe nascer, ou quando a coisa acontece, quando os teus pais te escolhem. Você tem uma frequência que te leva direto para aquela família, e aquela família é encarregada de te ensinar algumas coisas. Então, quando você chega no planeta Terra, lá da barriguinha da sua mãe, você não chega de mãos abanando, você não chega sem a fraldinha, você chega tipo lá acabou, você chega com umas coisinhas, com umas mochilinhas, você chega com umas arminhas, com uns anjos que vão te proteger, você chega bem. Da onde que você tira isso? Da onde que você recebeu essa herança para, né, fazer acontecer e começar a tua caminhada de crescimento? Do teu sistema familiar. As pessoas já fazem as coisas de um jeito e naturalmente de observar, você já tem aquela frequência, você já precisa daquilo, você já precisa aprender com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos. E toda essa história familiar, ela te leva para os próximos passos que você vai atingir na sua vida. Então, é como se a gente nasce e aí a galera da nossa família toda fala assim: tá aqui o Google Drive da nossa família. Tem a pasta do desbravador, tem a pasta da galerinha que teve medo, tem várias pastas com várias heranças. E aí você tá lá, iniciante nesse processo, acabou de chegar no planeta, e aí você fala assim: manda tudo aí. Pá, faz o download da galera toda, você faz download de todas as pastas, pega tudo, que eu vou precisar de tudo aqui, essa caminhada inóspita aqui, não sei como é que é, você faz o download de tudo. E aí você faz o download do dedo podre, você faz o download do medo, você faz o download das ansiedades, mas você também faz o download da criatividade, da alegria, das coisas que a tua família tem. Porque você tá meio que sem discernimento para escolher isso. E aí você vai crescendo e, pô, essa pastinha aqui não funciona mais pra mim. Você começa a dar uma organizada no Google Drive. Essa pasta aqui, ó. Por exemplo, eu nasci lá em Rondônia, né? E eu vim pra São Paulo. Aí aqui em São Paulo, pô, a pastinha do tenho medo de estranho ou não fale com estranho não funcionava pra mim. Eu tava perdida lá dentro do ônibus, eu precisava chegar em casa. Eu ia ter que falar com um estranho. E aí nessa hora a gente começa a se questionar, né? Será que vem aquele medo? Será que eu não faço mais parte da minha família? Isso é inconsciente, tá? Você não fica, nossa, será que minha mãe não me ama por causa disso? Porque eu falei com um estranho? Não, não é assim que acontece. Inconscientemente, lá dentro de você, você começa a entrar numas brigas. E esse seu relacionamento consigo mesmo e consigo mesma é que vai gerando determinadas escolhas novas e que te levam a repetir os padrões ou questionar os padrões. E aí você pode questionar as suas crenças ou repetir as suas crenças, né? A gente vai falar mais sobre isso aqui hoje. Então, essa é a história, assim,
da nossa relação com o nosso sistema familiar. Vira uma sofrência. É isso aí. Então essa é mais ou menos a nossa historinha. E conforme a gente vai crescendo, vai vivendo, basicamente a nossa habilidade é de ir lá, que a gente tem que desenvolver pra ter êxito, é a habilidade de ir lá e deletar as pastas que não servem mais, essa daqui não quero, e fazer uploads de pastas novas. Caraca, conheci essa pessoa, tô me relacionando com ela, aprendi através do sistema familiar dela que é possível fazer isso aqui, aprendi que é possível lidar melhor com dinheiro. Faço um download dessa nova pastinha, dessa nova habilidade. Esse upload, que você faz, né? Sobe um arquivo novo, uma pastinha nova. Ele vale para o sistema familiar inteiro. Porque, por exemplo, se antes eu tinha dedo podre, agora, caramba, me relacionei com uma pessoa e deu certo. Mudou o meu resultado. Agora eu acredito que eu não tenho mais dedo podre. Isso vai reverberar para as próximas gerações e talvez para as gerações anteriores também. Acontece com coisas mais ridículas e simples a coisas mais complicadas, como, sei lá, fazer muito dinheiro, ou coisas simples como já aconteceu na minha família, de uma época que eu tava evitando o glúten, tava, assim, descobrindo coisas sobre a minha relação com o glúten, do meu corpo com glúten, eu parei. E um tempo depois, a minha mãe e a minha irmã lá no Acre também, do nada, pararam. Eu não fiz nenhuma militância pra isso, nada. Simplesmente a consciência... Eu fui adquirindo tanta consciência sobre isso, que simplesmente a consciência passou através do sistema familiar. E aí, ali também adquiriu-se uma consciência de alimentação. Porque é lógico, as pessoas veem o resultado, começam a perceber como você melhora com aquilo, e aí elas falam, também vou, né? É assim que funciona toda a história de como a gente repete padrões, tá? Então, que eu anotei aqui. Agora falando um pouco sobre o dedo podre mesmo, né? Quem tá aqui, que tem isso, que sente isso, essa foi uma pastinha que você pegou. Ela não é sua e não precisa ser sua, mas ela pode ser sua se você quiser, porque você pode pegar qualquer pastinha e considerar isso como uma herança sua. Mas se você não quiser, se você quiser passar a escolher melhor as questões, as pessoas, as batalhas que você vai viver, isso é possível, né? É só você adquirir consciência e começar a tirar os arquivos certos, né, fazer uploads de arquivos certos para você seguir a história. E agora eu tenho uma pergunta para você, e olha, fala aí para você, se você tá me ouvindo isso agora presencial no replay, fala pra você, eu preciso ter cuidado com isso que a Cris vai falar agora, eu preciso prestar atenção nisso que a Cris vai falar agora. Repete aí, fala pra você mesmo. Eu tenho que prestar atenção nisso que a Cris vai falar agora. Então vamos lá. Geralmente, o jeito que a gente faz as coisas vem do jeito que a gente entendeu, que a sua criança lá, quando você era pequenininho, entendeu que as coisas estavam acontecendo. É uma porcentagem muito grande da criança que observa a coisa e faz conclusões e toma aquilo para a vida dela. É muito maior esse processo de aprendizado através dessa metodologia. Eu observo o adulto fazendo, vou lá e faço, do que um adulto falando, olha, faz isso aqui errado. Comece a escolher, comece a ter um dedo podre agora. Eu vou te ensinar como é que faz para ter um dedo podre, meu filho, minha filha. Geralmente, a gente observa, aí, a gente tem o nosso mapa, o jeito que a gente enxerga o mundo lá na infância. E aí, com aquele jeito, a gente capta uma coisa e aquilo vira verdade pra sempre na nossa vida, até o momento que a gente vai lá e revisita isso. Então, agora é o momento de você revisitar isso comigo. E eu vou te fazer uma pergunta que ela pode doer, mas eu quero que você leve com muita seriedade, com muito carinho com você, pra gente começar a explorar esses processos, pra de fato você ter uma mudança aí com relação ao que você acha que é dedo podre, né? O que você acha que são as suas crenças, né? Como o Du tá falando aí. Quem, na verdade, a pergunta é a seguinte, quem no seu sistema familiar, ou pessoa que te influencia, ou qualquer coisa na sua família, qualquer pessoa na sua família, quem tem dedo podre? Quem mais, além de você, que percebe isso, tem dedo podre? Quem que você olha assim e fala, meu pai, minha mãe? Quem começou a escolher coisas erradas no seu sistema? Vou dar um tempinho pra você
começar a tatear isso. Ah, será que o meu pai, ele escolheu errado o casamento com a minha mãe? Será que foi a minha mãe? Minha mãe reclama tanto, né? Será que foi um tio meu? Quem que não consegue ter um relacionamento? Será que são todas as pessoas da minha família? Né? Dependendo da resposta que veio aí pra você, se não veio a resposta não tem problema, mas a gente, de certa forma, a gente espelha as pessoas. Lá no passado, lá no início da minha vida, aqui, da minha vida que eu comecei a me entender por gente, eu fazia um trabalho com uma coach, né? E descobri que eu tinha tantas crenças, não eram, olha, presta atenção na diferença. As crenças que eu tinha não eram relacionadas a relacionamento afetivo, eram relacionadas a casamento. De tanto ouvir, não, case que não é bom casar, não sei o que, não sei o que, estude. Eu ouvia, quando eu era criança eu ouvia até que eu ia ser presidente do Brasil. E de tanto, eu acho que já era uma criança faladeira assim, né? E aí eu ouvia a gente falar isso e eu pensava, não. Mas, de tanto ouvir de verdade, porque a minha escuta ativa foi sempre muito presente na minha vida, de tanto ouvir as pessoas me darem conselhos, e um dos conselhos que eu mais recebi foi esse aí, não case, não sei o que, na minha família. E aí eu tava fazendo um trabalho com essa coach, né, ela falou, vamos aqui observar suas crenças de relacionamento, aí quando eu vi tava tudo cagado mesmo. Aí eu fui fazer um exercício que é muito bacana, eu recomendo pra quem tem, pra quem acha que casamento é uma merda, que não é bom casar, eu recomendo esse exercício. Ela pediu pra eu pesquisar além, né? Vai além da sua família, né? Aí, não, na verdade, começa na sua família, lembro, começa na sua família. E aí eu fui anotando, né, os casamentos, nossa, do meu pai e da minha mãe, eu anotava a minha visão. Do meu irmão, eu tenho 5 irmãos, hein, mais velhos que eu. Da minha primeira irmã, segundo, terceiro, como que é? E aí eu ia anotando na minha percepção. Quando eu li, eu falei, gente, eu acho, na minha cabeça é tudo uma merda mesmo, eu preciso ressignificar isso, preciso, né, conhecer gente que é feliz no casamento. Aí eu fui entrevistar algumas amigas minhas, umas eram recém-casadas, de vários níveis. E aí foi muito bacana esse exercício, porque eu pude colocar uma pastinha nova lá no meu sistema familiar e entender que para algumas pessoas que sacaram qual que é o lugar daquilo, o que que é o casamento, qual que é o lugar disso na minha vida, como que eu utilizo isso em meu favor, para algumas pessoas aquilo era assim magnífico e aquilo impulsionava. E eu vi que as minhas amigas tiveram mudanças de vidas incríveis, né? E depois do casamento melhoraram muito de vida. Então, eu comecei a olhar e falar, nossa, casamento é legal também, né? E eu não me casei, mas as minhas crenças a respeito disso mudaram muito e são muito positivas hoje, né? Daquela época, lá faz muito tempo isso, faz no mínimo uns 15 anos. E aí, eu comecei a entender que a gente repete sem querer as coisas que tem lá na nossa família, né? Então, voltando à pergunta que eu te fiz, se você é uma pessoa que acredita que você tem o dedo podre, quem mais na sua família tem o dedo podre pra você? Né? Observa aí. Tem uma aluna do Sintonia com a Vida, do programa online, né? Do meu programa online, que é um programa pra gente poder ajustar essas questões de relacionamentos, que ela me procurou e para tirar uma dúvida, né? Ela tava estudando lá, tava entendendo, ela me procurou para tirar uma dúvida sobre esse tema. E aí ela escreveu lá, né? Falou, olha só, eu descobri, Cris, que eu tava levando a minha vida com foco no que os meus irmãos tinham de visão. E ela tinha uma coisa assim parecida com a minha, acho que ela tinha uns 4 irmãos, eu acho que era um a menos só que. E é engraçado como a vida profissional dela estava baseada no resultado dos irmãos, assim. E aí ela falou, né, através do conhecimento que ela estava adquirindo lá no curso e fazendo os exercícios e crescendo e se percebendo, se separando, que a gente está começando a se separar da nossa família pra gente abrir o nosso guarda-chuva, não no sentido de aquilo virar
ser uma página virada, mas no sentido da gente entender o que é a história deles e o que é a nossa história. Pra poder a gente seguir com novas histórias, pra gente colocar novas pastinhas no nosso sistema familiar. E aí ela falou, Cris, eu percebi que eu achava o meu emprego uma bosta. E aí quando eu olhei, eu tava julgando o emprego do meu irmão, porque ele é carcereiro, eu acho que ele ganha mal. Porque a minha irmã era professora, eu acho que a vida dela é uma bosta. Porque a minha outra irmã é casada, porque é dona de casa, porque a minha mãe é dona de casa. Então, ela não tinha se percebido na posição de arrogância que eu falei, né, em outro desafio sistêmico. Aquela arrogância que a gente não percebe, ela não tinha se percebido, né, olhado pra ela e percebido, nossa, eu olho para mim assim, eu olho da mesma forma que eu olho para os meus irmãos, eu olho para mim também. Qual que é o problema disso na nossa vida real, quando a gente vai lá para a vida prática, para o resultado, para a coisa acontecer? O problema disso é que nós somos fruto dessa árvore, a gente vem da mesma raiz, que é o nosso pai e a nossa mãe, que os nossos irmãos. Os nossos pais são frutos lá daquela raiz que é os pais deles. E quando a gente olha com esse julgamento para eles, se o meu pai escolheu errado o casamento com a minha mãe, quem que é o frutinho dessa árvore, bebê? Quem que é? Você! Se o seu pai escolheu errado o casamento com a sua mãe, se a sua mãe escolheu errado, você se tornou automaticamente no seu inconsciente uma pessoa errada, que só merece coisas erradas. Então, você vai se colocar um processo de escolher experiências que são erradas para você. E você não vai conseguir enxergar que ali, né, que cada experiência errada que você pegou, na verdade estava querendo te mostrar o que você tem, olhar para o que você tem de verdade. Então, quando a gente tira, né, lá no Sintonia com a Vida, ele é montado para isso, a gente tirar esse óculos aí escuro de julgamentos, quando a gente tira isso da nossa raiz familiar, quando a gente olha pro nosso pai, pra nossa mãe e fala, cara, eu lembro a primeira vez que aconteceu isso comigo. E o meu pai, ele desistiu da carreira dele, ele tinha uma carreira onde ele viajava muito. E ele desistiu lá da carreira dele porque já tinha um monte de criança, né? E assim, uma parte dos meus irmãos pegou essa parte que meu pai viajava. Eu não, quando eu nasci meu pai já estava em casa, ele já tinha desistido da carreira dele. Eu enxerguei um pai que trabalhava dentro de casa e que ajudava em casa. Eu enxerguei um pai que cozinhava em casa e talvez os meus irmãos mais velhos não. E aí, logo quando, as primeiras vezes, né, quando eu ainda tinha esse julgamento pro relacionamento dos meus pais, eu olhava pro meu pai assim e falava, nossa, ele não continuou, né, assim, a carreira dele e tal, eu tinha um julgamento pra isso. E a primeira vez que eu entendi que, cara, olha a força de uma pessoa que decide ficar, né, uma pessoa que fala, eu vou estar aqui por você e eu vou, qualquer coisa não vai mais ser tão importante, não importa. O meu orgulho, ou o meu ego, ou o que eu poderia ter como carreira, isso não é mais importante. O que é importante é eu estar aqui e observar você crescer. Isso é muito forte, mas a gente cresce com a arrogância. Ainda mais no momento que a gente tá, né, no momento que eu tava passando de carreira, de busca de carreira, eu olhava e falava, meu pai não buscou a carreira dele. E isso é uma mentira que eu contava pra mim mesma, era uma crença. E o meu olhar de julgamento pro meu pai me colocava numa situação onde eu não me via forte o suficiente para ter uma carreira também. Então é um ciclo, sabe? É uma coisa que você julga a tua raiz e você se julga. Se a raiz não é boa, quem é você? Então, o quanto você tá repetindo de padrão, de dedo podre ou de relacionamentos que você não consegue enxergar que foram bons pra você, tem a ver com essa maneira que você tá enxergando as coisas, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso. Vou fazer com você algo que eu só faço lá dentro do programa Em Sintonia com a Vida. Eu vou te trazer essa reflexão. É lógico que lá você tem exercício prático para você seguir e, né, aqui eu não tenho tanto tempo. Mas eu vou te fazer uma pergunta que pode te ajudar a começar a virar essa chave. Que é a seguinte: de todos esses relacionamentos, de todas essas experiências que foram tão doloridas pra você, relacionamentos afetivos, se não foi afetivo, pode ser com sócios ou experiências de trabalho, que você se julga que você teve o dedo podre, você não foi capaz de aprender nada, mas nada com essas pessoas? Essas pessoas não te ensinaram nada?
nem a não colocar o dedo no fogo, nem te ensinar. Nada, não foi possível tirar nada delas. Se não foi possível tirar nada dessas experiências, né? Eu gostaria que você sentasse com carinho aí, escrevesse em algum momento o que você aprendeu. E se você não for capaz de tirar nenhum aprendizado, não é só o seu dedo que tá podre. Tem várias outras coisas aí que ficaram apodrecidas em você, porque você perdeu a capacidade de aprender, mesmo em situações desafiadoras. Mesmo com pessoas desafiadoras. E isso não é um veredito, não. Você pode desenvolver isso, né? Você pode melhorar esse aspecto em você e passar, olha, tem tal coisa que aconteceu aqui que eu posso seguir adiante, né? E uma vez eu vivi uma experiência que foi muito dolorida pra mim, assim. Eu tinha uma expectativa com relação a uma pessoa da minha família de ser bem recebida, de estar, sabe, de estar junto e da gente poder se apoiar. E eu tava só aqui em São Paulo, né, assim, me vendo só. E a minha primeira experiência de interação com essa pessoa foi, eu me senti muito rejeitada. E a rejeição, ela veio assim que, é óbvio que eu, com esse conhecimento que eu tenho, eu entendi que aquela rejeição não era minha, né, era da pessoa, mas ao mesmo tempo a gente sofre aquilo naquele momento. E aí aquilo foi um baque pra mim, eu fiquei um tempo me sentindo rejeitada. E aí depois sempre que acontece esse tipo de coisa comigo, com amigo, com família, com qualquer pessoa, com cliente, depois que passa assim o emocional, consigo passar a controlar o meu emocional, eu sento em processo meditativo, penso e falo, cara, mas o que essa pessoa tá querendo me dizer? O que ela tá querendo me mostrar? Que tipo de aprendizado? Sabe, o que ela só tem uma visão diferente da vida, da visão que eu tenho. Talvez ela não queira a mesma interação, talvez ela esteja querendo me falar assim, ó, aqui não, daqui você não passa, daqui a gente não vai ter interação mais. E aí eu entendi, aí nossa, foi muito incrível, porque eu falei, nossa, é verdade, ela tá querendo dizer isso faz muito tempo, em tudo. E aí eu me libertei, falei, nossa, tá bom, então eu vou me libertar também, eu não preciso ficar disponível pra essa pessoa, né, porque vínculos se formam assim. Você entrega algo pra pessoa, ela recebe de você, em algum momento ela vai estar num outro patamar e você recebe dela, e é assim que forma um vínculo. Mas quando uma pessoa não quer formar vínculo com você, não vai ter entrega, não vai, entendeu? Vai estar sempre, não vai ter esse processo aqui, ó, de um recebe, outro dou, um recebe, não vai ter. Então não tem formação de vínculos. E aí que legal, isso me liberta para outras coisas, eu não preciso ficar disponível aqui também. Entendi, a nossa relação vai ser assim e tá tudo bem. Agora a gente pode ser família, porque o pouco que a gente interage é bom para ambas as partes, porque eu tô respeitando ela e eu também, né, não tenho que ir além. Então isso é maravilhoso, a gente entender que o que tem aqui, como que eu posso virar, né, a minha forma de pensar, como que eu posso elevar mais um nível meu padrão aqui para eu sair do meu processo de sofrimento, né? Eu te pergunto, esse lance de dedo podre, né, esse lance de eu me acostumar a escolher errado, porque eu acho que eu tenho inconscientemente essa escolha, né, veio pra mim. Isso é uma coisa que acontece com qualquer pessoa. Tem gente que tá mais suscetível a isso. Eu coloquei isso aqui pra gente refletir. Tem pessoas que estão mais suscetíveis a isso, ou acontece com qualquer pessoa. Está suscetível a algo acontecer, todo mundo tá, né? A gente tá ali, tá vivendo e a coisa pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a repetição, a escolha de repetir o padrão de dor, essa é uma escolha sua. Isso é você que faz no dia a dia. Quando você vive uma experiência de dor e você não decide aprender nada com aquilo para mudar para a próxima experiência. Isso é um jeito de levar a vida que você escolheu. Se você vive uma experiência, ela dói, e você só fala, não quero mais, não quero nem entrar nisso, não quero nem ver o que aconteceu. Sabe quando, eu lembro, quando eu tava na faculdade, lá na Unicamp, a minha primeira prova de cálculo, eu tirei 0,9, eu nunca vou esquecer, 0,9. Só que o melhor aluno da sala, o melhor aluno do vestibular da Unicamp, o número 1, estudava na mesma turma lá comigo, e ele tirou 1,1.
Ou seja, todo mundo tinha se dado mal nessa prova. Foi uma prova de arregaçamento de ego. Eu acho que aquele professor chegou e falou: vocês estão se achando, né? Vocês passaram no vestibular da Unicamp, vocês estão se achando. Eu vou fazer vocês entenderem que vocês são uns merdinhos aqui. Todo mundo tirou nota baixa. Eu lembro de receber aquela prova. Eu nunca tinha tirado uma nota baixa na minha vida, porque eu sou meio nerdinha. Eu recebi aquela prova, eu tinha tanta vergonha daquilo, que quando o professor falou, agora eu vou sentar e vou corrigir a prova, eu não queria passar pelo processo de dor de corrigir a prova, eu não queria ver aonde que eu errei, porque 0,9 de 10 é muita coisa errada na minha vida, é muita coisa errada na minha prova, eu não quero ver isso, sabe? Então a nossa primeira reação é a infantil, eu não quero ver isso. Só que se você leva a vida assim, se eu levasse a faculdade inteira assim, eu não ia aprender nada. Eu não ia ver onde eu errei, eu não ia poder melhorar para a próxima prova. E assim foi, né? E aí, forçadamente, a vida me levou a revisar aquela prova e, forçadamente, a próxima prova eu melhorei, a próxima eu melhorei. Aquilo deixou de ser uma dor. Na faculdade de Engenharia de Alimentos, eu passei a ter o cálculo 1, 2, o 3. O cálculo 3 eu já estava tirando de letra, entende? Então, na vida também é assim. A primeira experiência de dedo podre causou uma dor em você. E aí você alimenta essa dor e fala assim, não quero. Para pessoas que fecham os olhos e não querem explorar as questões emocionais, a repetição de padrão é uma coisa natural, vai acontecer. E aí você tende a criar uma crença e falar, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Minha mãe casou com o cara errado. Meu pai, logo, teu pai é o cara errado, logo você é o cara errado, né? Então, olha como você tá olhando para você, né? Olha como as coisas vão... se repetindo aí, porque você decidiu escolher não melhorar, né? Então, essa repetição de padrão assola todas as pessoas? Não, só as pessoas que criaram plausibilidade para continuar repetindo um padrão. O que é plausibilidade? É quando a gente inventa um porquê que tem sentido pra gente continuar fazendo aquilo. Quando a gente inventa uma desculpa magnífica que nos mantém na repetição de padrão, a plausibilidade para fazer alguma coisa. Aí vou contar o caso de uma aluna que amo lá do Em Sintonia com a Vida, que ela fez o Em Sintonia com a Vida mais de uma vez. Eu acho ótimo porque eu faço cursos online, os cursos online eles são feitos para isso. Eles são feitos numa estrutura que está gravado e que você pode repetir. Então isso é muito bom, porque se você não... Principalmente conceitos de vida, quando você assiste de novo, depois de ter evoluído algumas casinhas, você fala, nossa, essa ficha tá caindo agora de novo, né? Às vezes até eu assisto uma aula minha e falo, caramba, essa ficha tá caindo pra mim agora. Eu me olho no vídeo e falo, essa ficha caiu aqui pra mim agora, hein? Entendi mais uma ficha aqui. Então essa aluna, ela tava com um problema de relacionamento amoroso. E aí, né, eu falei, faz o curso inteiro com essa visão do seu relacionamento amoroso. E depois ela teve um problema de trabalho. E ela fez de novo o curso com essa visão de trabalho. Muda toda a sua jornada. Dependendo da intenção que você coloca no início do Em Sintonia com a Vida, você vai sintonizar com a verdade, com a matriz original daquilo, de como aquilo tem que funcionar na sua vida. Então, se tava doendo o relacionamento amoroso. Aí ela fez o curso, ela no final, né, ela falou, Cris, entendi uma coisa. Eu tava julgando tanto meu pai, eu tava julgando tanto, mas tanto. Eu achava que ele não era bom pra minha mãe, eu achava que a minha mãe tinha que separar dele. Eu não tinha percebido que a minha mãe escolheu. Minha mãe é adulta, ela já era adulta quando eu nasci. Ela que escolheu este homem, ela que escolhe ficar nesse casamento. E aí, depois disso, que eu respeitei a escolha da minha mãe, eu comecei a perceber outras nuances do meu pai que eu não via. E sabe o que eu percebi, Cris? Que os homens, o meu marido, meu ex-marido, né, os outros homens com quem eu namorei, todos eles tinham as mesmas características do meu pai. Aí, as fichas caindo pra ela, né? O que é isso na vida real? Que a gente busca casar com nosso pai ou com nossa mãe. A gente acha o pai ou a mãe, julga, tão errados, que a gente fala assim, vou provar pra ele, inconscientemente, vou provar pra ele que posso fazer melhor. E aí vou
e encontro uma pessoa igual. Por que tem que ser igual? Porque a minha intenção base, a base da minha ação está naquele comportamento lá, meu pai, minha mãe. E eu tenho que encontrar alguém de comportamento igual para eu provar e desenvolver. Olha que loucura! Desenvolver essa pessoa para eu provar que ela é melhor. Mas as pessoas fazem o que já elas estão programadas para fazer, e se elas quiserem melhorar, elas melhoram. Não é você que vai melhorar uma outra pessoa. As pessoas juntas vão melhorar se elas quiserem, elas vão crescer juntas, né? Então, olha só, quando acontece julgamento de pai e mãe aqui, a gente vai para um processo de ficar amarrado nisso daqui. Eu vou provar que eu posso ser rica. Eu fico amarrado na escassez. Eu vou ser rico um dia, eu vou ser rico um dia. Eu fico amarrado na escassez. Eu falo, tá tudo bem a escolha do meu pai e da minha mãe. Eu agora entendi que eles querem ficar assim. Respeita. Sabe aquela? Respeita as minas, respeita os homens, respeita as escolhas dos casais. Você nem tava aqui quando eles decidiram começar o relacionamento. Você nem sabe quais acordos eles fizeram. Você nem sabe que barras que a sua mãe ou o seu pai enfrentaram lá pra eles estarem juntos. Você nem sabe de nada disso de fato, de verdade, sabe? Isso não pode ser passado pra você com tanta veracidade como o que eles viveram. E aí você fica nos seus julgamentos, que são infantis ainda, porque você está olhando com o olhar da criança. E aí você encontra um cara, uma mulher, um homem que, olha, fatalmente vão ter essas coisas aí que você julga tanto no seu sistema familiar. E digo mais, hein? Se você continua julgando, nasce um fruto desse relacionamento, mas a criança vai espelhar. Mas com certeza. E aí você para, aí a criança começa a ficar igual ao pai dela. Mas eu não sei o que aconteceu, essa criança nunca teve contato com o pai, mas ela é igual. Porque ela tá espelhando, ela tá querendo mostrar, aceite de alguma forma, comece a aceitar isso aqui, que faz parte da nossa família. Porque o caminho de transformação, ele só acontece depois que a gente aceita, não é? No carnaval eu me olhei no espelho, e aí eu tava muito infeliz com o meu tamanho. Eu olhei e falei, gente, não tá legal isso aí. Deixa eu fazer alguma coisa pra isso. Tem que aceitar. Primeiro, tem que aceitar. Primeiro, falar, olha, eu olhei no espelho. Primeiro tem que subir na balança, né? Falar, caramba, tô 10 quilos a mais do que a última vez que eu achei que eu tava mais gordinha. Porque primeiro tem que aceitar. Depois que eu aceito, falou, Aí, lembra, eu aceitei, eu fui pro meu lugar. Eu tô no lugar aqui de quem vai começar uma jornada de mudança, de transformação. Qual é o próximo passo? Vou ter que ver alguma coisa sobre alimentação, fazer exercício. Tô num relacionamento aqui que eu vi que não tá sendo legal pra mim. Quero mudar. Qual é o próximo passo? Vou conversar com essa pessoa, vou falar pra ela que não tá sendo legal pra mim. Será que ela quer ir comigo? Será que ela não quer ir comigo? Vou mostrar qual é o outro passo, saber pra onde que eu quero ir. O que eu quero ter? Já que não é esse relacionamento, qual outro tipo de relacionamento eu quero ter? Escolhi muitos dedos podres e estou solteira. Qual é o meu lugar? Estou aqui nesse lugar, de quem teve essas experiências que não foram legais. Qual que é o meu próximo passo? Decidir o que eu quero. Eu tenho uma amiga que ela escreveu exatamente como que ela queria que fosse, né, o marido dela e tal, e ela encontrou uma pessoa assim. Que ela tava bem, ela sabia o que ela tava focada no que ela queria, né? E aí quando você fica focado na experiência do dedo podre, você encontra mais coisas que não são legais pra você, né? E é dentro de você que a coisa tá acontecendo total e completamente. Então, vamos já assumir essa postura de responsabilidade, autorresponsabilidade pra coisa poder mudar, né? E o que acontece se você continua nutrindo esse julgamento da sua raiz familiar? O que você acha que acontece? Você começa a ter algumas reações, porque pra você, como você não entrou na jornada de transformação, não se perguntou o que você quer e qual é o próximo passo, pra você a vida é assim. E você começa a nutrir um monte de pensamento. A vida é assim mesmo. Os homens não prestam, os homens só querem sexo, eles não. Aí você, ou as mulheres, não querem nada com a vida, elas não. E aí você, quando vai pra interação inicial, primeiro momento que você conhece uma pessoa, você já vai com esse pensamento de que aquele homem lá que você tá conversando com ele, com certeza ele só quer uma noite de prazer com você. E aí qual é o lugar que você se coloca?
quando vai conversar, porque você, na sua cabeça, você já sabe disso. Então, nas primeiras interações, você já dá o tom do que vai ser, pra onde que vai aquilo. Aí, o que mais que acontece? Quando você não observa seus padrões, você entra num processo de vida muito vazia. Porque você tem esse divertimento e você já sabe, você já começou sabendo que aquilo não ia dar certo pra você. Você não se deu nenhuma chance, nem pra você, nem pra pessoa. E ao saber que aquilo não dá certo mesmo, o que você faz? Você aproveita o máximo aquele pico, sabendo que vai acabar. Não coloca a tua força pra aquilo continuar. E é isso. E começa a gerar resultados assim. E os resultados fortalecem a tua crença e você vai colocando mais energia para não ter um negócio que vale a pena para você e vira um ciclo que você passa a acreditar que a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, eu sou assim mesmo, ou isso não funciona para mim, porque você tem um aplicativo rodando em background aqui, que ele tá ligado, tá ligadinho esse aplicativo, e toda vez que acontece aquela interação, rola isso daí, esse pensamento, e você acha que a vida é assim mesmo. Né? Então, quando você quebra esse ciclo, você fala, não, a vida não é assim mesmo. Questiona as suas crenças e fala, não, cara, tem gente que muda. Tem gente que tem outros resultados. Por que essa pessoa é melhor que eu? Não. Então, eu começo a me questionar o que eu posso fazer pra melhorar. E você entra aquela coisa básica que eu tô falando aqui. Qual é o meu lugar? Qual é o próximo passo? Pra onde que eu quero ir, né? Qual que é o próximo passo que eu vou dar? Enfim, a gente entra nesse processo aí. O que uma pessoa que repete esse padrão, o que ela tende a fazer, assim? Qual que é o tipo de comportamento que ela tem pra ficar repetindo, pra ficar se colocando em situações? Ela cria histórias na cabeça dela de que com todo mundo acontece assim e comigo também vai ser assim, então vamos entrar no baile. Ela não se questiona de jeito nenhum. E isso é a pior coisa que você pode fazer com você mesmo. É acreditar que as coisas não têm solução. Acreditar que, poxa, eu sou assim, a Gabriela, né? Eu sou assim e vou morrer assim, eu nasci assim. Porque, cara, você é um ser humano tão incrível, sabe? Olha o tanto de coisa que você aprendeu desde quando você saiu da barriga da sua mãe. Como assim você é assim? Você não pode mudar? Tanta coisa pode mudar, nossa. Quanto mais você aprofunda o estudo de algo, mais você descobre sobre aquilo e menos você sabe sobre aquilo. Né? Cada mais você sabe que não sabe muito sobre aquilo. E você pode, nossa, você pode estudar, eu tava estudando sobre meditação. A primeira vez que eu tive contato, falaram, só senta, fecha os olhos, respira e presta atenção na sua respiração. Aí eu fui ver um documentário sobre isso, do Explicando a Mente, tem lá no Netflix, pode assistir, com um cara que é um Rinpoche, né, que é um super, tipo, PhD da meditação. É um título, né, Mingyur Rinpoche. E aí ele falou várias coisas, aí eu peguei e fui ler o livro dele. Aí, eu falei, gente, olha isso. Aí ele tem um tópico lá que ele fala só sobre a nossa capacidade de ficar atento, a capacidade da atenção, né? A capacidade da nossa atenção. Como que isso varia? Aí eu peguei um livro que é só sobre isso, que é o Foco, do Daniel Goleman. Comecei a ler. Falei, gente, olha quanta pesquisa, olha como é fácil a gente perder a atenção que a gente tá querendo. Quando você perde isso, né? Você perde a sua crença de autodesenvolvimento, de falar, não, eu posso mudar sim, seja lá o que for, eu posso mudar na minha vida. É porque você, provavelmente, há muito tempo não tá tendo resultado, assim, não tá percebendo o seu progresso. E você entrou num processo de perder o seu poder pessoal, porque você não tá monitorando o seu progresso. Porque você teve progresso, só que você não parou para monitorar. Eu até falo lá no Telegram, no canal, se você ainda não tá no canal do Telegram, manda um inbox pra mim que eu te mando o link. Mas lá eu mandei algum exercício, em algum momento, onde eu falo sobre isso. Você anotar o seu progresso. Fala, hoje eu posso... O que eu aprendi hoje, no fim do dia? Todos os dias eu sento à noite, escrevo quais foram os meus aprendizados do dia. Eu coloco lá pelo menos 3. O que eu aprendi hoje? E às vezes o meu aprendizado é bobo, é assim... eu não posso pensar isso aqui.
Isso aqui foi um pensamento que eu tive hoje que me tomou 3 horas do meu dia. Perdi 3 horas do meu dia pensando nisso daqui. Não posso deixar esse pensamento se alastrar. O que eu aprendi hoje? Nossa, aprendi que banho gelado é cool, muito legal. O que eu aprendi hoje? Cara, aprendi uma coisa profunda. Fiz um curso, li um livro. Isso daqui mudou minha vida. O que eu aprendi hoje? Isso me ajuda a não entrar em ansiedade por não saber qual é o meu progresso, né? E é muito simples isso. Então, você não saber que você progrediu nas últimas relações te coloca no estado de achar que você tá repetindo padrões. Anote seus progressos. O que você aprendeu com as tranqueiras lá, que você chama de tranqueira? Cara, a pessoa trouxe algo de bom pra você. Eu tenho certeza disso. Ela trouxe algo de bom pra você. E se você passar a acreditar nisso, você vai conseguir tirar umas florezinhas desse jardim aí que parece que tá cheio de lama, né? E pra isso você tem que adotar uma mente investigativa. Você tem que se colocar num processo de estudar, de se estudar, né? É isso que eu proponho no Em Sintonia com a Vida. Estude-se, né? Vai lá, faz o exercício, assiste a aula, depois faz o exercício. Tem exercícios sistêmicos lá. Depois assiste as constelações que aconteceram. Veja o que aconteceu com a pessoa. Não é assim que a gente aprende? O que aconteceu com uma pessoa talvez esteja acontecendo comigo. Olha só, olha o pensamento novo que eu posso ter, né? E assim você vai crescendo no seu tempo. No seu tempo, isso é muito importante, né? Então, essa postura investigativa de se entender, de fazer a coisa acontecer, te ajuda a perceber, nossa, progredi aqui, olha, eu investiguei, encontrei uma solução, e aí sabe o que acontece? Você se libera daquilo. Eu passei de ano, passei no vestibular, peguei meu diploma, tô liberada, essa lição aqui, ó, já passou pra mim, vamos pra próxima, né? Então, é isso que eu te proponho. E vai se investigar, né? Usa um método correto pra você se investigar. Não faz isso só, nossa. Porque entrar também em processos emocionais sozinho é o Rambo, entendeu? Vamos lá! Isso daí pode gerar catarses e processos que você perde muito tempo, porque você pode ficar uma semana ali remoendo aquele sentimento. Você vai vencer, você perde muito tempo, né? Então, eu fiz muito isso, ficava perdendo tempo remoendo alguns sentimentos. Eu aprendi. Cara, tem um monte de gente que já desenvolveu coisas aí, porque vamos lá, vamos dar um crédito, né? E aí eu fiz isso, é isso que eu proponho no Em Sintonia com a Vida. As pessoas conseguem de forma autônoma, investigando tantas questões do sistema familiar delas, que elas vão se constelando, né, no processo. E isso é muito lindo, eu me sinto muito honrada por isso acontecer, né? O que acontece se você não investigar? O que acontece? Vai continuar repetindo o padrão. Vai continuar sentindo a dor. Do lado do meu prédio tem um estacionamento. E um dia eu passei lá na frente, sempre tem um cara, eu não sei porquê, sempre tem um cara sentado no estacionamento, né? Ele tá lá sentado, não fazendo nada. Sentado, e do lado dele um cachorro. Só que o cachorro, ele tava deitado em cima de um pau que tinha um prego. Cheio de prego assim, ó, e ele tava lá. E eu olhei pra aquilo e falei, moço, o cachorrinho vai se machucar, moço. Tipo, tira ele daí, né? Ó eu, me achando. E aí ele tá aí. Ele não vai se machucar, não tá doendo. Aí ele falou assim, acho que não, né? Se tivesse doendo, ele tinha saído, né? Daí. Aí eu olhei e falei, nossa, que lição de vida, velho. Que tapa na minha cara. Tipo, quase ajoelhei na frente do cara. Você vê aquele momento iluminado, assim. Caraca, é muito verdade isso. Não tava doendo. Se tiver doendo o suficiente, você vai atrás. Você vai lá, você faz o curso, você faz o que te falaram pra fazer. Você deixa o teu ego de lado e fala, tá, vou fazer essa lição aqui, vou fazer esse exercício, vou entrar lá no Telegram. Parece simples escrever num papel, mas eu vou fazer. E aí quando você faz, você entra no portal e vive a transformação. O que faz você parar um padrão na sua vida não é uma varinha mágica e falar, nossa, quebrei o padrão. É o processo de adquirir consciência. Quando você adquire consciência, não tem mais como você voltar no outro padrão. Não tem mais. Não tem mais, cara. Não existe mais a possibilidade. Vou te falar de uma coisa que aconteceu comigo agora.
Fazia muito tempo que eu queria mudar minha alimentação para uma alimentação vegetariana. Já tinha falado com vários nutricionistas que me seguem aqui, que eu fiz amizade. E na quarentena eu consegui fazer isso. E assim, a minha motivação para fazer isso não era relacionada aos animais, nem nada. A minha motivação tinha a ver com uma coisa que eu estava percebendo, que eu captava muito o sofrimento. Eu tava eu capto muito o sofrimento das pessoas. Faz parte do meu trabalho. Eu acho que minha concepção celular deve ter vindo assim. Eu tenho muita facilidade de entender aonde que você tá sofrendo para eu poder encontrar um caminho para isso. E eu, de alguma forma, tava captando o sofrimento que tem no alimento, animais que sofreram, né? E eu falei, vou experimentar isso, vou ver se muda alguma coisa pra mim mesmo, se esse feeling que eu tô sentindo é verdadeiro. E aí eu mudei a minha alimentação, né, e deixei de comer carne. E foi incrível, assim, como depois desse processo, o meu nível de percepção aumentou muito, né, até nas sessões ou nos trabalhos ou aqui, no meu estado de presença. E é muito incrível como no dia a dia eu parei de conectar com o sofrimento, assim. Antes o sofrimento vinha com muita facilidade pra minha vida. Depois parou de acontecer. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou em algum momento voltar, né? Porque aqui tá fácil, eu tô protegida, eu tô na minha casa, eu posso cozinhar pra mim. Mas e no momento que eu tiver sendo desafiada ou fazendo outra coisa? Eu me perguntava, será que eu vou voltar? Será que em algum momento eu vou querer, eu sentir vontade de comer carne, eu me perguntava. E era engraçado, porque no mesmo momento que eu me pergunto isso, me vem assim, cara, é tão claro pra mim os benefícios que eu tive. Eu tive uma consciência tão profunda dos benefícios disso, por eu ter feito esse processo investigativo, que eu não tenho vontade de voltar àquela outra forma de ser. Porque hoje tá claro pra mim esse nível de consciência. É claro. É assim, eu falei sobre o eu que lute aqui. Hoje eu fico muito mais animada em falar, nossa, vou pesquisar aqui uma outra forma de fazer esse alimento sem proteína animal, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso, né, contando essa história? Eu cheguei num estado de consciência para a minha alimentação que não me permite mais, nem que eu queira, voltar e consumir os alimentos da forma como eu consumia antes. Não tem como mais, porque consciência veio pra mim nesse sentido. E para outras coisas ainda não veio a consciência pra mim. E pra você, se você começar a investigar, o fato de você adquirir consciência faz com que você quebre o padrão, né? Então, conecte-se com um método que tem a ver com você, né? Como os alunos lá do Em Sintonia com a Vida se conectam com esse método para fazer as investigações. E quando isso acontecer, essa conexão, e você quiser investigar uma área, você começa o processo, entra na jornada. Que lugar que eu tô? Para onde que eu quero ir? Qual é o meu primeiro passo? Isso vai te levar para uma transformação profunda e para um processo de chuva de consciência. Cada hora eu tenho uma consciência de alimentação que eu fico muito emocionada, porque eu comecei a minha carreira na engenharia de alimentos e hoje é como se eu estivesse reengenheirando a minha alimentação. Então, estou fazendo um grande resgate da minha primeira profissão aqui para mim, dentro de casa, né? Então, isso é profundo demais, isso tudo através de consciência. Tem como eu repetir o padrão que eu estava tendo antes de me conectar com o sofrimento? Não tem mais. Esse padrão saiu, né? Então, isso é uma coisa importante para você saber. Esses padrões que a gente recebeu de dedo podre, essas heranças, a gente pode se desconectar delas? A gente pode acabar com elas? Pode. Você vai lá e deleta a pastinha da herança que você recebeu. Como? Com consciência. Sabendo. Esses dias eu tive uma consciência familiar, ancestral. Algumas mulheres, e eu vou falar isso para os meninos também. Quando a guerra acontecia, as mulheres não iam para a guerra, elas ficavam. E elas não sabiam o que estava acontecendo na guerra. Mas elas ficavam na ansiedade esperando alguma coisa. Ou o marido, ou os homens iam voltar.
os homens delas, das famílias delas, iam voltar vitoriosos. Se eles não voltassem, iam vir os homens dos outros, né, os homens que estavam guerreando com esses homens, né, dos outros países, do outro lado, para tomar essas mulheres, né, e aconteciam muitos abusos sexuais ali. Então, dentro da mulher que viveu isso, das nossas primeiras ancestrais lá que viveram isso, existia um nível de ansiedade muito grande e uma coisa do tipo, não posso sair daqui, porque aqui é correr o bicho pega e ficar, né, aquela história. Então, desse processo, algumas mulheres começaram a ir para a guerra, no sentido de querer lutar. E elas tinham que ir para o mesmo patamar dos homens, elas tinham que ter o vigor físico, né? E essas mulheres começaram a levantar novas possibilidades pra gente. Então, as mulheres que ficavam, elas não se identificavam inicialmente com as mulheres que foram pra luta, que foram pro Eu Que Lute. Só que a luta que essas mulheres que foram pra luta travaram, deixaram algum legado no sistema para as mulheres que ficavam. Assim como o legado de medo dos homens, ficou também para mulheres como nós. Então, quando a gente começa a entender que esse padrão era uma coisa lá do passado, que agora a gente pode entrar em ressonância, entrar em concordância, começar a conversar com esses homens, falar dos nossos medos, né? Como quando os homens também aprendem que uma mulher sozinha na rua, à noite, ela tem medo de homem, seja homem por ele ser homem. Se ele só atravessa a rua, ela já fica mais segura. Quando a gente começa a entender a origem das coisas e sistemicamente como que isso está atingindo a nossa vida, a gente adquire consciência e vai mudando o nosso padrão. E aí a gente passa a não ter mais dedo podre, a gente passa a escolher de forma mais consciente as coisas e vai tirando da lista de problemas, entendeu? Esse tipo de sofrimento aqui eu não tenho mais, porque eu já entendi. E aí você vai pro próximo, né? Então, esse é o nosso processo, é o nosso Eu Que Lute do momento, né? E se você recebeu uma herança que você não tá feliz com essa herança, não no sentido do julgamento, sabe? Essa herança não funciona mais nessa realidade agora. Funcionava lá na guerra, agora não funciona mais. Você pode ressignificar essa herança, mas primeiro você tem que passar por um processo de aceitação, de que era assim por algum motivo. E você tem que passar por um processo de entendimento da grandeza desses antepassados. Por algum motivo eles passaram por isso. E é como se eles estivessem passando bastão para você agora. Que com o entendimento você pode agir diferente. A gente não precisa mais entrar em guerra, né? A gente não precisa. A guerra acabou. A gente não precisa mais entrar em guerra. A gente adquiriu capacidade de comunicação, a gente adquiriu consciência a respeito de coisas e de pessoas. A gente não precisa mais entrar em guerra. Se você estava entrando em guerra, a guerra acabou. Você pode aprender sobre isso, você pode investigar os seus processos, né? Assim como tenho vários alunos lá, tem gente aqui do Em Sintonia com a Vida, que tá lá investigando, fala, volta, assiste a aula de novo, faz a constelação, né? Passa pelo processo, vai lá e faz o exercício prático, se percebe, escreve, fala, entendi, vou mudar isso aqui, né? Então, esse é um dos pontos que eu queria colocar pra você hoje aqui, né? Que quando a gente não quer investigar, quando a gente fecha os olhos para as nossas questões, os padrões se repetem e a gente começa a ter uma vida vazia. Sabe o efeito balada? Não sei se você já viveu isso. Eu não vivi muito isso, mas eu já vivi isso em uma escala bem pequenininha. Mas eu tenho muitas amigas e muitas alunas que viveram isso, o efeito balada. E é assim, você tá triste, aí você vai pra balada, pra um lugar, né, pra festa, pra sair. Você conhece alguém, passa uma noite com essa pessoa, tem uma euforia muito grande e depois vem um vazio muito grande. Aí você vive o vazio e depois volta, fica triste e aí você tem que levantar a vibe de novo e vai pro vazio de novo. E você vive um ciclo assim, porque você não tá entendendo qual é a pastinha que tem que deletar, né? Então, eu espero que você
entenda aí, comece a buscar, investigar aquilo que você acha que é importante para você, né? E que você entenda um método que ressoa com o teu coração, que você escolha um método que ressoa com o teu coração para fazer isso. Eu faço isso lá no Em Sintonia com a Vida, com os alunos e as aluninhas, e é esse o meu desejo para você. Então, a gente já tá aqui, só falta 1 minuto para acabar a nossa interação de hoje. Eu tô muito feliz e agradecida. Eu vou continuar essa história, alguma coisa sobre isso lá no Telegram. Vou mandar um áudio lá também hoje sobre as crenças. E eu te convido para ir lá pro Telegram para continuar. Tem exercícios lá que eu já postei em vídeo que você pode fazer e que vão com certeza mudar a sua vida de alguma maneira. Então, gratidão. Vai lá no post rosinha, e escreve pra mim qual foi o seu grande insight, o que você aprendeu nessa nossa interação, nessa nossa conversa de hoje. Eu vou ficar muito feliz lendo o comentário de vocês, vai ser bem massa. Legal? Um beijo no coração, a gente se vê amanhã, né? É isso aí.